Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Inovação, um podcast feito por alunos e para alunos. Eu sou a Ana Júlia. Eu sou a Ana Virgínia e a gente está aqui com o nosso convidado especial, Wendel Borges, que é jornalista da 104 FM. Seja muito bem-vindo, Wendel. Olá, muito obrigado a vocês, obrigado Ana Júlia, obrigado Ana Cecília. É um prazer para mim, uma honra muito grande poder estar aqui fazendo parte desse podcast tão especial. Então, Wendel, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje. E para poder começar o nosso episódio, eu queria te perguntar, como você descreveria quem é o Wendel Borges? Olha, eu acho que um rapaz ainda apaixonado por jornalismo, como se fosse o primeiro dia que ele começou no curso, bastante empolgado com o trabalho que eu venho desempenhando aqui, eu acho que em prol da sociedade de Piauí como um todo. Eu comecei a me interessar por jornalismo ainda na infância, acredite ou não. É uma história até engraçada, eu sempre fui fã do Super-Homem, e o Clark Kent é repórter do Planeta Diário. E para quem gosta dos quadrinhos, como eu gostava, sabe que às vezes ele fazia muito mais pela cidade de Metrópolis como repórter do que mesmo usando uma capa. Era como repórter que ele conseguia denunciar a corrupção, ele conseguia investigar aqueles casos que às vezes ficavam escondidos, ele conseguia dar voz àquelas pessoas que ninguém poderia ouvir. E eu me apaixonei pelo jornalismo por aí. Quando eu cresci, logicamente que eu fui por outros rumos e tudo mais. Queriam que eu fizesse arquitetura, porque eu também sou apaixonado por desenhos, mas no final das contas, o jornalismo acabou falando mais alto. Bom, Wendel, a gente queria saber também quais dicas que você pode dar pra gente, porque a gente também mexe muito com esse meio, assim, das câmeras e tudo mais. E acaba que a gente fica um pouco nervoso. E, assim, como que você está acostumado com isso? Quais são as dicas que você pode dar pra gente? Claro, eu não diria que eu estou acostumado com isso até hoje. Para mim é como sempre se fosse a primeira vez, tá? Mas o segredo, e todo mundo vai dizer a mesma coisa, é você imaginar que não está falando para uma câmera. É você imaginar que está falando para uma pessoa do seu convívio social, que você está batendo um papo com ela, que você está contando uma história para ela. Porque você contando uma história para ela, ela vai te entender muito bem. E você contando uma história para o seu telespectador, ele também vai conseguir te entender muito bem. E com relação ao nervosismo, relaxa, tá? Porque é normal, você sempre vai ficar. E o dia que você perder o nervosismo, vai perder a graça no que você faz. Então esse nervosismo, esse friozinho na barriga é muito gostoso, vale a pena você senti-lo. E quanto mais nervoso você ficar para falar, melhor você vai falar, porque você vai estar se policiando para falar bem. E como é ser a voz da nossa cidade nos jornais locais, na rádio e tudo? Obrigado pela expressão, tá? Eu não me considero assim ainda, tá? Mas para mim é muito gratificante. É gratificante, às vezes, como eu disse, a gente poder fazer um trabalho social, tá? E ajudar pessoas que não conseguiram ajuda de outras formas. Tem muitas pessoas que veem hoje na rádio como se fosse uma última porta de esperança. Tá? São pessoas que já procuraram, às vezes, o poder público, que já procuraram ajuda em órgãos municipais, estaduais e até federais e não conseguiram. Então, quando a gente consegue divulgar e sensibilizar o maior número de pessoas possível, ela consegue ajuda, tá? E reconhecimento e um olhar mais atencioso para a causa dela. Então, para mim, a parte mais gratificante do meu trabalho, eu acho que é essa. Tá? Eu sempre disse, inclusive quando eu fui contratado, que eu não estava indo pelo dinheiro. Eu estava indo pela oportunidade de trabalhar com jornalismo. E é um conselho que eu dou para vocês. Tá? Se vocês puderem usar o trabalho de vocês para fazer a diferença na vida de alguém, façam. E qual foi, assim, a entrevista ou a reportagem que foi a mais difícil, assim, tipo, punk para você mesmo? Olha, eu não fiquei nenhuma vez em pânico, mas teve uma que mexeu muito comigo, que foi quando eu fui fazer uma entrevista com o Maurício Moura. Ele era portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença que faz a pessoa perder gradativamente todos os movimentos que ela tem no corpo, até que ele conseguia mexer apenas o olhar. E eu me lembro que eu fui na casa dele para fazer entrevista com ele, um dia que eu estava bem mal. Um dia que eu estava ali bem para baixo, estava murmurando bastante, por coisas irrisórias. E quando eu vi ele naquela situação, né, eu lembro que ele tinha um equipamento na frente dele que captava os movimentos do olho dele pelos quais ele conseguia escrever e se comunicar. E ele sempre ali falando para mim que tinha sonhos de andar de balão. Eu sei que ele fez curso de engenharia aqui no FMG, ele conseguiu, na época era um sonho dele, que eu não acreditei, mas que ele provou para mim depois que ele conseguiu. E ele tinha, assim, vários sonhos e tantas limitações. E eu lembro que quando eu terminei a entrevista com ele, ele estava chorando, e eu acho que
devido ao fato de a lágrima estar no olho, já não estava mais captando os movimentos do olho dele. Então ele estava me agradecendo, não conseguiu terminar de escrever a frase, mas ele olhou para mim, como quem diz, você sabe o que eu quero dizer, né? Então nesse momento eu dei um abraço nele, chorei, caminho de volta para casa todo, pedindo perdão a Deus, porque a minha vida era muito boa e eu estava reclamando ali, como se dizem, de barriga cheia. Então, às vezes a gente faz isso até sem nem perceber, né? Exatamente. E como foi sua trajetória no jornalismo? Como você falou, começou desde pequeno, mas como foi até chegar hoje em dia? Então, como eu disse para vocês, era para eu ter feito talvez a arquitetura, mas é claro que eu não ia fazer porque o jornalismo já estava, já veio no meu DNA, parece. Eu fui fazendo o curso de jornalismo, eu comecei há um tempo atrás, acredito eu que foi por volta de 2016, e na época todo mundo falando para mim, faz arquitetura, você gosta de desenhar, você é bom com isso, e eu continuei fazendo jornalismo. E falavam para mim o seguinte, olha, onde é que você vai conseguir exercer a sua profissão aqui em Piauí? Só que eu não planejava ficar aqui em Piauí. Eu ainda futuramente tenho um plano de sair para fora. Mas enquanto eu estiver aqui, pretendo fazer a diferença e ser o máximo, dar o meu máximo aí enquanto eu estiver no exercício da profissão. Mas eu acabei o curso, lembro que eu fiquei trabalhando em outras funções aqui na cidade, até que um dia eu vi a oportunidade, a vaga de emprego lá na 104 FM e fiz o teste. A partir de então foi prática, porque a teoria eu já tinha. A cada dia que passa, a gente vai praticando e a prática vai levando à perfeição. Quanto mais você pratica, claro, se você tiver dedicação, eu costumo dizer que eu não sou talentoso, que eu não tenho talento algum, mas às vezes o esforço supera o talento. Quando você não tem talento, seja esforçado, porque assim você pode conseguir chegar no mesmo lugar onde o talentoso chega. E pra você, como que é essa parte de... A gente ficou sabendo que você é muito descontraído nos bastidores. E pra você, como que é essa parte de conciliar essa formalidade quando você tá aqui numa entrevista e quando você tá lá nos bastidores com quem que você já conhece? Como que é isso pra você? Olha, é engraçado que as pessoas às vezes assustam, tá? E quem me ouve também, porque eu faço um jornal no rádio, Jornal da Manhã só no rádio, tem pessoas mais antigas que elas não costumam acompanhar as redes sociais, às vezes quando vê, fala assim, olha, sua voz, eu achei que você era alto, loiro, de tal. Sinto muito decepcionar, mas eu consegui da seguinte forma, eu, na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa bastante tímida, uma pessoa bastante discreta, bastante retraída, mas, ao mesmo tempo, quem me conhece sabe que eu gosto de brincar, gosto de rir bastante, gosto de fazer pegadinha, fazer piadinha, e às vezes não condiz muito ou não parece muito, porque a pessoa vê aquela imagem séria, né, ali diante da câmera o tempo todo, e quando vai pro pessoal ali pro convívio, fala assim, mas é aquele mesmo? Entendeu? Geralmente dá essa surpresa. Mas eu sim, sou ser humano também, como todo mundo. Eu gosto de rir, descontrair. Às vezes eu gosto de jogar futebol, não sou muito bom. Perna de pau danado. Mas é isso aí. Sou uma pessoa como toda outra. Uma pessoa qualquer. E também tem o caso do Giro Policial, aonde começaram a conhecer um pouco mais esse lado de humor, né? Essa veia humorística, que a princípio não era para ser humorístico, era para ser um quadro sério, totalmente ali focado nos destaques policiais, notícias às vezes muito ruins, quase sempre. Só que aí entrou-se ali uma veia um pouco mais humorística, e eu percebi que o pessoal começou a se identificar e a gostar mais. Então eu soltei esse meu lado piadista através do quadro e hoje é o quadro que tem mais sucesso lá na emissora. E já teve, tipo assim, alguma entrevista que você fez, ou algum dia no rádio que você locutou e tal, que você falou assim, não, hoje tá muito difícil, não tô gostando do jeito que tá indo, ou sempre foi tranquilo? Não, na verdade, quando eu comecei, eu cheguei até a pensar, não, isso não é para mim, na parte prática, né? Mas eu lembro que foi com o Irajá Felipe, locutor da rádio. Eu estava fazendo o Jornal da Manhã com ele, não esqueço disso. E eu estava muito nervoso, estava começando no rádio. E ele percebeu meu nervosismo, porque eu estava tremendo, eu segurava o microfone assim tremendo. Ó. E aí ele falou para mim o seguinte, falou, ó, fica tranquilo, tá? Que aqui você está em casa. Se alguma coisa der errado e você travar na hora de falar, eu vou falar aqui que eu apertei o seu botão do microfone e desliguei sem querer, tá bom? Então fica tranquilo, você está em casa. Aí naquele dia eu percebi que ele não era só um grande profissional, mas ele era também um grande ser humano. E aí a partir de então eu fui ganhando confiança nos meus colegas de trabalho, recebendo elogios com a cada evolução que eu tinha, recebendo apoio, e aí eu tenho certeza que foi isso que contribuiu quase 100%
para que eu confiasse mais em mim e para que eu pudesse desempenhar um trabalho cada vez melhor lá na emissora. E existe algum truque que você usa para improvisar quando alguma coisa foge do roteiro? Olha, geralmente, quando eu vou para um assunto, lógico que eu preparo uma pauta, mas raramente aquela pauta sai como eu preparei. Até porque às vezes você pode fazer uma pergunta para o seu entrevistado e ele pode responder todas as que você tinha preparado na primeira. Logicamente que você vai ficar sem perguntas para fazer. Então você vai ter que buscar ganchos ali ou perguntas pessoais para que você faça para ele. Porque da mesma forma que tem telespectadores nos assistindo, eu também sou um telespectador. Da mesma forma que a pessoa que nos assiste tem curiosidade de saber alguma coisa sobre aquela pessoa, eu também tenho. Então, de repente, a minha curiosidade sobre ela pode ser a mesma do ouvinte ou telespectador. Então, a gente sempre improvisa por aí. E, assim, o que mais te orgulha olhando a história da nossa cidade e a cultura, assim? Cara, Piumhi, eu não sou daqui. Eu sou de Vargem Bonita. Eu vim pra cá em 2015. Mas Piumhi me recebeu de braços abertos, tá? Eu amo essa cidade. Eu amo esse povo de Piumhi. Tudo que eu faço hoje em dia no meu trabalho é pensando no povo de Piumhi. Não sei se é perceptível, mas a cada vez que eu refiro a cidade de Piumhi, eu sempre refiro como cidade de carinho. Eu tenho muito orgulho de hoje estar aqui e me considero, sim, um cidadão piauiense. E a cultura de Piumhi, o povo de Piumhi receptivo, sempre que tem uma causa social, todo mundo abraça. Sempre que a gente pede ajuda para uma pessoa que está necessitada, todo mundo vai lá e acolhe. É um povo que se revolta com a dor do próximo. É um povo batalhador que levanta todos os dias, a maioria às 5:30 da manhã, para ganhar honestamente o pão de cada dia. É um povo que eu tenho orgulho de estar caminhando nas ruas que eles, de estar pertencendo à mesma sociedade que eles. E é um povo que eu espero levar no meu coração. Se um dia eu ainda for embora daqui, aonde eu for. Cidade de Carinho, para mim, é a minha terra. Embora eu também tenha Vargem Bonita no meu coração, mas Piumhi me recebeu de uma forma assim, que eu não esperava. E hoje em dia, eu me considero piauiense, praticamente nato. Bom, e você disse que você não é talentoso, mas é uma pessoa esforçada. E na sua opinião, quais as principais características que um bom repórter precisa ter em que você se espelha aqui em Piauí e no universo, assim, rádio, TV? Ah, sim. Eu sempre fui muito fã do Wagner Montes, sempre fui muito fã do Gotino, do Caco Barcelos e também sempre fui muito fã, logicamente, do William Bonner. Só que o William Bonner fala uma coisa que era muito, muito importante. Ele fala, você pode ter inspirações no jornalismo, só que você nunca pode querer copiar um jornalista que já existe. Tá? Porque se você faz isso, você cai num ridículo tão grande. Cada jornalista precisa desenvolver a sua persona própria, o seu jeito próprio de dar notícia, a sua forma própria de conduzir as reportagens. Você tem que ter o seu jeito, os seus bordões, a sua forma de ser jornalista. Você tem que ser separado e independente. Mas eu acho que para ser um bom repórter, a primeira coisa que a pessoa precisa ter, coragem para falar a verdade, estar preparado para falar a verdade, porque eu acho que não existe ninguém que seja mais odiado do que aquele que diz a verdade. É por isso que muitos jornalistas hoje em dia são odiados, são perseguidos. Se você fala, principalmente quando é no campo da política, se você fala uma coisa a favor do governo, que seja verdade, você vai ser taxado como se você fosse a favor do governo. Se você fala contra o governo, você é taxado como se você fosse contra o governo, sendo que não é bem assim. E você tem que ter uma única coisa na sua cabeça. Você é apenas um condutor de informação. Nenhum jornalista ele tem que ter pretensão de ser uma estrela, porque ele não é. A única obrigação que ele tem é de falar a verdade. Não é de agradar o lado A e nem de agradar o lado B. Apenas dizer a verdade, doa quem doer. Ele estando fazendo isso, ele pode ter fama de fofoqueiro, fama de pessoa que causa intriga, de pessoa que não liga muito para o que os outros vão pensar. A única fama que ele não pode ter é de mentiroso. Só isso. E quais são as principais dificuldades, assim, para você, assim, entrar nesse meio? Porque, às vezes, a pessoa tem uma visão de você e você não é aquilo, né? Sim, exatamente. É não preocupar com o que o lado A ou o lado B pensa. A minha única pretensão no jornalismo é ser bom naquilo que eu faço. E um dia, quem sabe, ser referência para outros que começarem. Talvez os estagiários pensarem o que o Wendel Borges faria se ele estivesse aqui agora.
Meu sonho é esse. É um dia ser referência na minha profissão. É ser bom. É ser uma pessoa que... Ser espelho. Um jornalista no qual os outros que estiverem começando, vindo depois de mim, possam se espelhar, possam ter orgulho de trabalhar comigo, de ter feito parte da minha trajetória, do meu caminho. E é isso. E, tipo assim, como que funciona a rotina lá na 104 FM? Como é que vai, tipo, vocês formam a apuração da notícia? Ou criam uma matéria, assim? Como é que funciona? Legal, boa pergunta. Nenhum dia é como o outro. Todo dia é diferente, tá? Não tem uma rotina que você segue. Porque a notícia, eu sempre digo que ela não tem hora para acontecer. Eu começo lá às 7h25 da manhã com a primeira edição. São 5 edições, tudo programado certinho. Mas se nesse tempo acontece um acidente na rodovia, logicamente que eu já deixo gravado a próxima edição e vou para a rodovia para cobrir o acidente. Se eu chegar da rodovia e tiver mais alguma coisa pronta para fazer, eu vou para o lugar para fazer. O jornalista tem que estar sempre pronto, porque nunca se sabe quando é que vai ser preciso dele agir. Então, estou sempre pronto, sempre em alerta. Às vezes eu durmo, sonho que eu estou trabalhando, sonho que eu estou com o microfone na mão, sonho que eu esqueci de gravar uma pauta, sonho que eu esqueci de remarcar a entrevista. E é assim, só fica na profissão quem realmente gosta, quem realmente tem vocação. E lá é desse jeito. A gente faz um plano, temos um traçado, temos um cronograma, mas ele pode ser alterado. Pode ter alguma edição extraordinária que não estava prevista e a gente tem que estar pronto para isso. Mas, tipo assim, como funciona? Teve um acidente na rodovia, aí você já vai lá, já entrevista, vê o que acontece, aí já solta todas as informações muito rápido. Tipo assim, você já chega lá e já forma tudo que você já vai falar e tudo. Pois é, nunca é fácil. Eu costumo dizer que eu nunca vou me acostumar com as cenas que a gente vê, principalmente em acidentes com vítimas fatais. Eu sempre procuro preservar o local do acidente, até em respeito à família da vítima, e falar só do ocorrido, sem citar nomes, sem citar dados pessoais, ou mesmo informações que possam despejar gatilhos emocionais nas famílias das vítimas. Com relação à velocidade que você perguntou, é porque a gente, quando faz muito uma coisa, a gente pega um pouco de prática naquilo. Então, você já sabe pelo menos perguntas básicas sobre um acidente, que é número de vítimas, onde elas residiam, idades aproximadas, dinâmica do acidente, quais serão os próximos passos, se tem ou não congestionamento, a pista está interditada ou não, vai ser liberada em quanto tempo. Então, são perguntas básicas que você já tem pronta, tá? E aí, assim que a gente consegue falar com alguma autoridade que está no local, seja um bombeiro, seja um policial militar rodoviário ou qualquer outra autoridade que esteja por lá, a gente chega rapidinho e edita, ou às vezes edita no caminho mesmo e já posta para não perder tempo e para que a informação chegue mais rápido ao maior número de pessoas possíveis e da forma correta. Tá? Porque depois, um acidente ali matou 10 pessoas, um acidente ali matou 5 pessoas, e às vezes ninguém morreu no acidente. Então, para não deixar famílias em alerta, para passar a informação correta, a gente tenta correr na frente de pessoas que estão ali só para espalhar fake news. Wendel, você falou que no quadro Giro Policial, quais as situações mais te impactaram como pessoa quando você está fazendo uma cobertura desse tipo de notícia? Olha, o Giro Policial, ele, como eu disse para você, que inicialmente era para ser um quadro bem sério, e agora se tornou, acho que um quadro um pouco mais cômico, mas ainda assim retratando cotidianos do nosso convívio social, que eu acho que a minha condução ali, ela marca muito por essa veia cômica, tá? E essa veia que eu tenho levado lá para os nossos telespectadores de uma forma um pouco mais engraçada. O que me marca ali, que marcou uma vez, foi um episódio que teve em volta da Praça da Matriz, onde eu acho que depois de um baile funk, eu não lembro mais ou menos, mas teve uma briga generalizada na porta. E até então eu estava fazendo tudo sério lá, mas eu liguei aquele fato a um episódio que mais parecia Malhação do Judas em Sábado de Aleluia, o que estava acontecendo ali. E essa frase ficou na minha cabeça e eu coloquei no texto. E quando eu coloquei no texto, o pessoal geralmente só focou nela. Todo mundo começou a rir dela, e essa me marcou bastante, porque foi nessa notícia que teve esse divisor de águas. Foi depois dessa notícia que eu comecei a colocar essa veia mais cômica no quadro e que o pessoal começou a gostar mais do quadro. A partir do momento que a gente começa a falar de uma coisa que às vezes é séria, mas de uma forma leve e que todo mundo entende, fica mais fácil de ser assimilado. Você acha que ter entrado pro jornalismo fez você evoluir mais como pessoa, assim, vendo essas coisas e tudo? Olha, eu acho que me fez ver mais a realidade.
E, de certa forma, me deixou uma pessoa um pouco mais preocupada. Preocupada que eu digo no sentido geral. Suponhamos que tenha acontecido um acidente na rodovia e que a gente tenha sido informado e estejamos indo em direção lá. Quando eu chego nesse acidente, por ser uma cidade pequena e a minha família morar em volta, a primeira coisa que eu tento identificar é se o veículo envolvido é possivelmente o veículo do meu pai, é possivelmente o veículo do meu irmão, é possivelmente o veículo de algum parente meu. Porque eu também já vou pensando, será que é? Será que é? Será que é? Porque acaba que não, a gente se envolve bastante também. E a ansiedade, nesse ponto, vai a mil. Quando eu chego no local, mesmo que não seja, a gente sente a dor, né, da família da vítima, de quem perdeu um ente querido, dos amigos e tudo mais. Mas eu acho que me deixou um pouco mais acordado para a realidade, o jornal em si. E um pouco mais preocupado também. Principalmente com relação também à questão que a gente vive hoje em dia, no cenário nacional, no cenário estadual, porque acaba que a gente... Não é que a gente sabe tudo, mas a gente sabe bastante coisa sobre muitas coisas que estão acontecendo. E coisas que às vezes correm em sigilo de justiça que a gente nem sequer pode comentar, que fica entre a gente até que o caso tenha um desfecho e que aí sim a gente pode trazer aquela informação a público. Então é bastante informação que fica armazenada na nossa mente e que, consequentemente, às vezes, volta e meia, mexe com o nosso humor. Eu também, às vezes, eu vou na psicóloga, eu desabafo com a psicóloga, mas não é fácil. Como eu disse para você, só fica na profissão quem realmente quer, quem realmente gosta do que faz. Bom, você mencionou que o jornalista precisa preservar a verdade, levando em consideração o cenário global e relacionando também a informação. Como que, por exemplo, a utilização das IAs, o fake news, as redes sociais e os algoritmos com o maior desafio em ser jornalista no dia a dia? Com certeza. Eu costumo dizer também para os nossos colegas lá de trabalho que isso aí vai dar muito trabalho no ano que vem, nas eleições presidenciais. Porque a IA, ela veio para revolucionar, né, com a tecnologia que ela tem, só que ela às vezes confunde muito, porque realmente são imagens realíssimas que elas criam e informações ali muito mais rápida do que qualquer ser humano possa jogar. Se você pede um texto para que ela te dê, ela vai buscar automaticamente na internet toda a informação sobre aquilo, vai montar um resumo completo, você vai ter informação na palma da sua mão, a tempo e a hora, muito rápido. Isso é bacana, mas também tem essa outra questão das fake news, que podem ser dissimuladas. Porque a IA, ela não tem um controle próprio. Ela obedece comandos. E nem sempre quem manda esses comandos para ela são pessoas bem intencionadas. Se você pegar o TikTok hoje em dia, se você pegar o Instagram, vai estar cheio de vídeos até de pessoas conhecidas em situações que você sabe que não são ela. São vídeos feitos por IA. Então eu acho que futuramente, porque está aperfeiçoando, cada dia que passa as imagens ficam mais reais, cada dia que passa a IA ela fica mais autômata, tanto é que ela jogou xadrez com o campeão mundial de xadrez e o campeão mundial de xadrez só venceu ela 3 vezes. A partir da 3ª vez, só a IA venceu. Nossa. Quer dizer que ela tem uma capacidade muito grande de se adaptar e aprender como o ser humano pensa. Então eu acho que nas eleições de 2026, não só a gente aqui, acho que todos os jornalistas do país inteiro e do mundo inteiro vão ter muito trabalho para saber o que é real e para saber o que é mentira. Vai ser uma grande problemática mesmo. Com certeza. E você acha que, tipo assim, tem uma diferença muito grande em abordar, tipo, gravar ou falar? Você acha que tem uma diferença muito grande você tá na rádio, narrando lá, para gravar as reportagens e tudo? Olha, eu prefiro mais fazer reportagens externas, ou mesmo gravadas no estúdio. Falar no microfone, lá, no rádio, ainda me deixa um pouco nervoso. O que era para ser exatamente o contrário. Porque quando você fala no microfone da rádio, não tem ninguém te olhando. Tá só você e o microfone ali e o locutor do outro lado. Mas talvez pelo fato de saber que, eu não sei, acho que 250 cidades no nosso alcance do rádio hoje, e eu não ter uma exatidão de pessoas que estão me ouvindo naquele momento, e o fato de ser ao vivo me deixa um pouco nervoso, eu prefiro, às vezes, gravação ao vivo, fora, externa, mesmo que eu apareça, mesmo que eu saiba que tem 200, 300, 400, 500, mais de 1000 pessoas na live me assistindo naquele momento, eu fico mais tranquilo. Tem para mim essa diferença, que talvez não devia existir. Mas ainda assim, desde o começo, eu sempre fiquei mais nervoso ao falar no rádio. E ainda assim eu prefiro, às vezes, gravação externa, prefiro gravação audiovisual do que uma entrada no ar lá apenas através das ondas sonoras do 104 FM.
E você já ficou aí, por exemplo, em alguma saia justa, em alguma reportagem, alguma coisa assim, que era uma live, era aquela coisa na hora, assim, como que você consegue sair disso? Olha, já assim, quando eu troquei o nome de um entrevistado, não vou me lembrar qual que foi, mas eu troquei o nome dele e ele me corrigiu. Aí, mas depois disso tudo bem, eu entendi, porque eu estava fazendo entrevista simultaneamente com 8 pessoas, tinha 4 de cada lado. E estava com muita pressa. 2 eram artistas que precisavam subir ao palco. Ainda bem que eu não troquei o nome dos artistas. Foi só dos produtores. Mas foi isso aí. Depois acabou que todos riram ali, virou uma grande brincadeira e seguiu a entrevista. E depois eu pedi desculpa para ele, porque acho que ninguém gosta de ter o nome trocado. Sim. E de que forma que você acredita que a locução pode contribuir para valorizar os artistas e projetos culturais da cidade e tudo? Olha, eu acho que de forma praticamente geral. Porque a voz, né? Quem tem voz, quem é ouvido, tem todo o poder de influenciar. A gente aprende no curso que quem controla a informação, controla o pensamento. Quando você controla aquilo que chega para os seus ouvintes e telespectadores, você pode estar fazendo uma verdade de lei para eles. Eles vão ouvir a sua informação e vão acatar. Então, quando você tem voz, igual esse podcast aqui, aliás, parabéns a vocês, parabéns ao IFMG, né, por essa ideia maravilhosa de trazendo, de certa forma, um grande conhecimento de pessoas, né, da nossa cidade de Piauí, para ouvintes e telespectadores de vocês, toda a diferença. Porque quando você consegue ser ouvido, fazer com que o seu pensamento, as suas ideias cheguem a mais pessoas, você pode encontrar mais pessoas que têm o mesmo pensamento e as mesmas ideias que vocês. Dessa forma você pode somar mais forças. Então tem toda a diferença na forma que uma cidade pode ser conduzida. É fundamental que ela seja ouvida. Os anseios da população precisam ser ouvidos. Todos têm que ter voz, todos têm que ter um lugar de fala. Bom, agora a gente já está chegando pro final e a gente não pode esquecer de falar nossos patrocinadores, né? Fernando Barros, Engenharia e Construção, Sunhead Uniformes e Confecções, MB Engenharia e PH Videomakers. Milhas Sem Segredo, que inclusive, se você quer aprender a viajar com milhas apenas com os gastos que você tem no dia a dia, segue @Túlio Faria e @Rafaela Molas para aprender mais de milhas. E se você quer viajar todo ano de graça com milhas, segue @Milhas Sem Segredo. Comida de Mãe e FT Nutrition. E, Wendel, tem algum conselho que você queria deixar para todo mundo, até para os jovens mesmo, alguma coisa assim? Claro, com certeza. O conselho que eu deixo para todo mundo, independente da profissão, do sonho que tenha, persevere. Tá? Acho que a palavra é perseverança. Nunca desista. Não importa o que digam para você, não importa se você às vezes está desanimado, está desmotivado, nem se você mesmo às vezes não acredita mais em você. A constância pode te levar a lugares que você não imaginaria chegar antes. O importante é um passo de cada vez, é nunca parar. Não importa se você pensa que está tarde demais para você, se você acha que para você não é, se para o fulano pode dar certo, mas para você não. Continue no seu caminho, que de alguma maneira um dia você vai chegar lá. De alguma forma você vai chegar. E é claro, sempre tenha muita fé em Deus, muito amor no coração e faça sempre o bem, independente para quem, independente se vai ou não receber reconhecimento. Faça porque é o certo e faça o que é certo, não o que é fácil. Assim, você mencionou sobre comunicação e a nossa geração ela tem um problema muito difícil, né? Que a gente não sabe se comunicar muito e às vezes a gente fala muito um vocabulário informal. Tem alguma dica que você daria para sair desse vício de linguagem informal e falar mais direitinho? Não, olha só, vocês falam muito bem, na verdade, tá? As duas Anas, né? Vocês falam muito bem, eu gostei bastante de participar dessa experiência aqui com você no podcast e eu acho que o segredo é ser você. Tá? Quando eu comecei no rádio, eu até impostava um pouco a voz, eu falava bom dia já Felipe, bom dia Marisol, bom dia ouvintes, 104 FM, estamos chegando aqui agora com mais informações para vocês. Eu acho que não, sabe, não. Eu acho que o segredo é ser você mesmo, falar do seu jeito, como eu disse, cada um deve desenvolver o seu jeito próprio, a sua própria personalidade. Se você fala gíria, se você fala algum linguajar um pouco diferente dos demais, esse é o seu charme, esse é o seu jeitinho, esse é o seu diferencial. Você não tem que se adaptar às pessoas. As pessoas que têm que se adaptar a você.
No começo você tinha muito vício de linguagem ou sempre foi muito natural, assim? Porque às vezes é difícil você ficar tipo, Tinha, ainda tenho, na verdade. Às vezes, quando eu vou começar a entrevista, não sei se já repararam, eu falo assim, muito bem. O que mais que eu falo? Olá pra você que tá acompanhando. Então, acaba que tem mesmo, tá? Mas, na verdade, nem é que é um vício de linguagem. É que é uma chamada mesmo automática que você desenvolve pra sempre estar iniciando daquela forma. Mas, às vezes, eu me assisto e falo, nossa, de novo você tá falando desse jeito, Wendel? É difícil, hein? Nossa. Vamos trocar esse vocabulário aí. Isso acontece muito comigo também no podcast. Mas é legal essa autocobrança, tá? Quando você fica se autocobrando, não de uma forma muito exaustiva, exagerada, porque você pode se colocar para baixo, mas quando você se corrige, se assiste e procura melhorar de uma forma saudável, é muito bacana até para o seu crescimento profissional. Bom, Wendel, o papo tá muito bom, mas nosso episódio vai chegando ao fim. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. E a gente espera vocês pro próximo episódio. Agradecemos a todos que assistiu. Ficamos muito felizes com a presença do Wendel aqui. E é isso. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui com a gente. Isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A honra foi minha, tá bom? E agora é isso aí.